Bom, vamos fazer aqui agora a análise da luta do Maurice Greene, que vai enfrentar aí o Greg Hard. Vamos ouvir aqui o nosso Capitão Carisma. E antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vai nas redes sociais aqui no link da nossa descrição. Vai prestar consultorias em apostas. Na descrição também tem um link de seu WhatsApp, procure ele. E vamos para a análise. Capitão Carisma, Maurice Greene versus Greg Hard. Greg Hard chegou aí na divisão, já botando para quebrar, conquistou 4 vitórias seguidas e vem de um empate, uma derrota e uma vitória sobre o Yorgan De Castro. O que a gente pode esperar do Greg Hard para essa luta e o que você vê de ferramentas dele para enfrentar o Maurice Greene? Só fazendo uma correção, é porque na verdade não é um empate, é uma luta sem resultado. O Greg Hart tinha saído vencedor nessa luta por decisão unânime, mas o resultado foi revertido porque descobriram que ele usou uma bombinha de asma no intervalo. É Verdade. Uma coisa ilegal. Mas apesar de todas as coisas que eu tenho contra o Greg Hart, que não são poucas, e se você quer saber o motivo, vá pesquisar um pouco da história dele de abusos contra mulheres. Será o motivo do meu chute. O Yuri tem bons motivos. Mas apesar de tudo isso, só para constar que essa questão da bombinha, ao que parece, ele foi informado erroneamente por um funcionário do UFC a respeito de se era legal ou não utilizar isso durante a luta. Então, nesse caso, eu não acho que ele tem realmente muita culpa. Aí ele foi tentar dar um passo maior que a perna contra o Alexander Volkov, que é um top 5 da categoria. Sem dúvidas, um dos caras mais técnicos, um trocador gigantesco, que inclusive venceu uma luta na semana passada e dominou o Greg Hart de ponta a ponta. Não foi uma performance de encher os olhos por parte de nenhum dos dois, mas foi uma luta bem segura aí por parte do Volkov, que praticamente não passou riscos. Aí, na luta contra o Yorgan De Castro, que foi a última, o Greg Hart parecia meio em apuros no primeiro round, porque ele estava recebendo muitos chutes baixos, mas quando ele tentava encurtar a distância, que é o que você deveria fazer para evitar chutes baixos, ele era recebido com as bombas do Yorgan De Castro. Aí o que aconteceu foi, o Greg Hart bloqueou um chute baixo e machucou a perna do Yorgan De Castro. Pegando isso e exagerando, é uma lesão mais ou menos como a do Anderson Silva, porque a defesa de chutes baixos ela é feita com o propósito de machucar o atacante, para que ele pare de te chutar. Porque, por exemplo, se você for defender com o seu braço, o cara vai te chutar a noite toda no braço, e o seu braço vai sair machucado antes da perna dele. Então, você tem que fazer uma defesa que machuque a perna do adversário, foi isso que o Greg Hart fez. Ele é um cara extremamente atlético, extremamente dinâmico, ex-jogador aí de futebol americano da NFL, e essa é uma coisa muito interessante, porque você vê que a NFL pega grande parte dos atletas super pesados, né? Porque ela dá mais dinheiro, dá maior visibilidade, então a galera vai para lá. Só que é muito simples para um cara que tem essa qualidade genética, essa facilidade de controle corporal e essa facilidade de ganho de músculos e de memória muscular, é muito fácil para essa galera se voltar para as artes marciais e começar a aprender mesmo do zero, chegando num nível alto muito rápido. Um exemplo disso, por exemplo, é o Dominic Reyes, que começou a praticar artes marciais para ser um competidor depois dos 20 anos e com 30 já estava disputando o cinturão do UFC. Em geral, os caras que estão nesse nível, eles começaram bem novinhos, sabe? E o Greg Hart é um cara que você consegue ver como que ele foi se desenvolvendo. Eu acho que, inclusive, essa luta dele, que foi uma luta sem resultado, que foi contra o Ben Sossoli, foi a luta mais impressionante dele que eu vi. E, curiosamente, foi a luta que as pessoas menos gostaram, né? Porque ele, em geral, entrava e aí, com a imposição física, com a velocidade, com o poder de nocaute, ele conseguia a vitória. Só que nessa luta, ele boxeou com inteligência. Ele se movimentou muito bem, ele soube utilizar de movimentação lateral, de jabs, usar de fintas, estava trabalhando realmente o oponente, e isso, para quem não gosta dele como eu, foi uma coisa muito impressionante de se ver.
Só que aí na luta contra o Volkov, ele conseguiu segurar a onda, só que não apresentou muita coisa de novo. E a luta contra o Jorgen de Castro, eu achei que foi uma performance muito pobre do Greg Hardy. Eu achei ele, assim, bem sem ter o que fazer até ele conseguir lesionar o adversário. E aí ele só controlou até o fim da luta. Só que apesar disso, eu acho que ele é um cara que tem um talento aí acima da média para a divisão dos pesados. Não acho que ele chegue a ser um top 5 aí em momento algum. Mas só que dá para ver o desenvolvimento dele bem claramente. E, bom, é isso. Vou torcer contra para sempre. Só mais uma informaçãozinha para contribuir com sua análise. O Greg Hardy excedeu o limite da categoria de peso. Mas, se eu não me engano, ele voltou depois e conseguiu bater o limite. Aliás, essa também é uma curiosidade. Ninguém na história do UFC tinha excedido o limite da categoria dos pesos pesados, que é de 120 quilos. Loucura, né? Pois Vamos falar agora do seu adversário, o Maurice Green, Barbie. Tá vindo de vitória sobre o Jean Villante, perdeu para o Alexei Oleinik, perdeu também para o Sergei Pavlovich. O que a gente pode esperar aí do Maurice Green para essa luta? Bom, Maurice Green é um cara que para mim tem uma síndrome com o nome dele. Para mim, a síndrome de Maurice Green se qualifica quando você é um homem adulto de 120 quilos, mas você luta como se você tivesse 50. Então, ele é um cara, por exemplo, a luta contra o Jean Villante deu até aflição, porque ele estava o tempo todo tentando manter a distância, tentando fazer as coisas tecnicamente corretas, e eu tava, bicho, você é muito maior, muito mais forte, anda pra frente e dá porrada nele, que é uma coisa que um peso pesado tem que saber fazer. Mas só que o Maurice Green, ele parece lutar acuado, e isso é uma coisa bem chata de se ver, pra falar a verdade. Ele é um lutador bom, ele tem um bom poder de nocaute, ele trabalha bem os golpes retos. Na verdade, se você for avaliar ele de forma estritamente técnica, ele é um cara muito bom para a categoria dos pesos pesados. Mas aí entra essa coisa de instinto natural do lutador, que eu acredito que o Green não tenha basicamente nenhum. Você vê que ele consegue trocar nas duas bases, de canhoto e de destro, ele tem bons chutes frontais, ele tem bons pisões laterais, no joelho, no corpo, trabalha isso muito bem, consegue chutar alto das duas bases, tem bons golpes retos, sabe usar a altura e a envergadura quando pode, mas só que a impressão que dá é que ele nunca sabe o golpe certo para dar no momento certo, ele não consegue fazer uma leitura correta do adversário. Então, por exemplo, essa performance contra o Jean Villante que a gente estava comentando foi patética, foi triste a luta, sabe? Foi uma luta clássica de pesos pesados, como eu falo aqui, com muitos golpes ilegais, com os dois cansando muito, e que terminou com o Maurice Green indo para uma decisão que ele definitivamente perderia, mas conseguindo um katagatame por baixo na meia guarda. O que, se não for a finalização mais impressionante da história do UFC, pelo menos é algo digno de risadas, porque eu acho que ninguém que passou por escolinha básica de jiu-jitsu teria tomado aquilo. Eu, na verdade, fiquei bem surpreso quando o Jean Villante bateu, mas foi uma questão disso, que ele tá tentando o tempo todo mostrar a técnica, mostrar a qualidade do chute, só que ele tá sempre tentando se restringir por medo de ser contragolpeado. E isso é uma coisa que, para um cara de 120 quilos, que está lutando com outro oponente de 120 quilos, não pode existir. Você não pode ter esse receio de ir para cima, esse receio de ser golpeado, porque você tem que lembrar que você também tem poder de nocaute. Você também tem que implantar o medo no oponente. Então o Maurice Green estava deixando o Jean Villante muito confortável, mesmo perdendo, porque o Maurice Green estava despendendo muito mais energia e acabou chegando no segundo round já cansado, e aí o Jean Villante, sendo muito menor, muito mais fraco e muito fora de forma, estava conseguindo encontrar a distância com facilidade. Então, eu acho que não foi disso que eu disse. Ele é um cara bom tecnicamente, muito bom até para a categoria, tanto em pé quanto no chão, mas só que eu acho que falta para ele instinto, e essa é uma coisa que dá muita aflição quando você vê as lutas dele, que você olha e pensa, dá para ver a qualidade técnica, só que a falta de aproveitamento dessa técnica é de matar. Então agora é a hora da minha bicuda?
Agora é a hora, senhoras e senhores, do chute do Yuri. Yuri, em quem você chuta? Chuto no Maurice Green, ele vai espancar esse espancador de senhoras. Amém, irmão. Gosto muito do seu chute, porém, infelizmente, eu vou ter que ir aí na direção contrária, porque eu acredito que, apesar do Greg Hardy não ter uma vantagem técnica aí, eu acho que o boxe dele e o gás que ele demonstrou já ter ao longo de 3 rounds já são suficientes aí para lidar com a trocação do Maurice Green, que apesar de ter bom nível, apesar de bater pesado, é um cara que gasta muita energia, causando pouco dano no adversário. O Greg Hardy já fez 3 rounds algumas vezes, mas só que ele também já se cansou em menos de um round. Ele parece estar entrando de forma mais metódica nas últimas lutas, então eu tenho mais tranquilidade em apontar ele como favorito dessa, porque eu acredito que ele também entre dessa forma. Eu acho que é bem complicado que o Green consiga estabelecer uma ameaça que faça com que o Greg Hardy fique com receio de encurtar para acertar seus próprios golpes. Uma outra coisa que vale constar aqui, que eu acho que vai meio contra o meu palpite, mas tem que ser dito, é que dificuldade de combater peso, em geral, cobra no dia seguinte, porque o cara tem que fazer uma sauna de última hora, tem que se desgastar, aí no outro dia acorda mais cansado, acorda sem tanta energia, e isso nos pesos pesados, que já são conhecidos por essa falta de energia, pode ser o diferencial entre vitória e derrota, mas a julgar pelo nível técnico e por apresentações passadas, o meu palpite vai no Greg Hardy. E o que vocês têm que lembrar é que seu capitão carisma abdica da responsabilidade de palpitar sobre lutadores que não batem o peso. Infelizmente, o Greg Hardy bateu o peso. Bicho. Infelizmente, o Greg Hardy bateu o peso. Então, eu estou assumindo a responsabilidade aqui. Cale-se, Yuri. Bom, você concorda com o Capitão Carisma? Deixa aqui o seu comentário, se discorda também. Não esquece de se inscrever no nosso canal. O Barba também presta consultorias em apostas. Na descrição aqui tem um link do seu WhatsApp. Entre em contato e pare de perder dinheiro e comece a lucrar com suas análises, com suas apostas. Capitão Carisma, até o nosso próximo palpite, senhoras e senhores.